Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E antes de começar o assunto do nosso vídeo de hoje, que está maravilhoso, eu quero avisar a você que deseja ministrar outras mulheres, que o teu coração arde para ministrar a vida de outras mulheres. Mas você também, que já ministra, que já tem um grupo de mulheres que você discipula, que você capacita, que está disponível hoje o lançamento do Ministério Fora da Caixa. Ele é um guia para mulheres que ministram outras mulheres. O propósito desse guia é ajudar você a reestruturar o teu ministério ou começar o teu ministério do zero. Passamos por várias etapas em um e-book, algumas aulas em vídeo, onde eu vou mostrando a você como você proceder passo a passo no teu ministério, com exercícios para você fazer, com recursos para você colocar no teu ministério, para você aplicar com as mulheres do teu ministério. Inclusive tem um bônus com 100 sugestões de temas para pregações, estudos, retiros do Ministério de Mulheres. Então, se você tiver interesse e quiser conhecer mais, tem um link aqui no box de informações. É só você clicar que você vai ter todas as informações necessárias. E claro, se você tiver alguma dúvida, deixa para mim nos comentários que vai ser uma alegria responder a você. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma mulher da Bíblia. E na verdade, essa mulher da Bíblia foi uma sugestão de uma de vocês, a Ideildes Lima Mendes. Ideilde, muito obrigado pela sua sugestão. E hoje nós vamos estar conversando e aprendendo sobre Vasti, mais uma mulher registrada nas Escrituras e que ainda não tínhamos comentado e aprendido sobre ela aqui. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está me assistindo já ouviu falar sobre a rainha Vasti, porque ela se encontra no livro de Esther. O que acontece é que muitas vezes passamos pela história de Vasti muito rapidamente e nos atemos aos outros personagens envolvidos na história de Esther. Outras vezes, atribuímos a Vasti simplesmente o peso de não ter atendido um pedido do rei e por isso se tornou uma rainha deposta. O que eu gostaria de fazer com você hoje é tentarmos observar um pouco mais de perto a rainha Vasti, a situação em que ela se encontrava. Claro que muita coisa sobre esse momento da vida dela não é trazido em detalhes para nós, mas podemos supor algumas coisas e até mesmo conjecturar para que nós possamos aprender e extrair lições para a nossa própria vida. Então, a história de Vasti encontra-se no livro de Esther, no primeiro capítulo. Você vai ver relatando sobre essa situação que ela viveu a partir do verso 10. E também vemos uma menção sobre ela no capítulo 2, verso 1. Então vamos começar pensando um pouco sobre o que estava acontecendo naquele momento onde Vasti é inserida. A Bíblia diz que o rei Assuero estava dando uma festa e essa festa já vinha se estendendo há vários dias. Observe o que diz o versículo 10 do capítulo 1. No dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Memucã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abitá, Zetar, Carcás, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Nesse primeiro versículo, onde se faz a menção à rainha Vasti, nós temos uma descrição de que ela era uma mulher muito bonita. Porém, o rei, a Bíblia deixa claro que depois de vários dias de festa, ele estava alegre por causa do vinho. Isso significa literalmente que ele estava bêbado, ou seja, ele não estava no momento de tomar decisões acertadas. E também muito se estuda sobre a vida do rei Assuero, que também é chamado de rei Xerxes, que ele era uma pessoa um tanto inconstante, imatura em suas decisões. Imagine tomar uma decisão sob o efeito do vinho. Então ele decide, ali não se sabe ao certo porquê, se ele queria realmente apenas exibir a beleza da rainha, ou se havia alguma discussão ali entre os reis que estavam junto com ele, os governantes que estavam junto com ele, sobre quem teria a rainha mais bela. Isso não se sabe. A única coisa que sabemos é que ele decide, naquele momento, chamar a rainha Vasti para que ela fizesse presença
ali naquele ambiente. A Bíblia fala que ela também estava oferecendo uma festa no seu palácio para as mulheres. Então ela estava em outro ambiente com as mulheres, oferecendo uma festa também. Ou seja, mulheres e homens estavam separados nos seus ambientes. Na hora que a rainha Vasti recebe o comunicado, ela não vê aquela petição do rei com bons olhos. E nós podemos extrair lições preciosas da atitude de Vasti, é isso que eu quero levar você a refletir no vídeo de hoje. O rei desejava exibir a rainha, não só como a sua esposa, alguém que ocupava uma posição ao seu lado, mas como alguém que era mais de uma de suas conquistas. Ou seja, eu realmente tenho a mulher mais bela do palácio. Alguns historiadores chegam a mencionar que essa exposição que ele queria fazer da rainha naquele ambiente seria ela apenas usando a sua coroa e nada mais. Imagine essa situação. Claro que isso são comentários de historiadores. A Bíblia não diz nada com detalhes sobre isso. Mas uma coisa é certa, o rei estava bêbado. Se o rei vinha oferecendo essa festa há vários dias, todas as outras pessoas provavelmente ali com ele também não estavam sem o efeito do vinho, ou seja, o ambiente não era um ambiente favorável. Então, naquele momento, a rainha toma uma decisão. Ela diz ao eunuco do rei que ela não vai comparecer ao ambiente. Essa primeira resposta de Vasti, ou seja, a negativa dela em obedecer uma ordem do rei, passa por algumas coisas que às vezes deixamos passar desapercebido. Apenas acolhemos a questão de que ela desobedeceu uma ordem real, ela foi insubmissa ao marido, e isso não pode acontecer. Mas, amada, analise bem. Ela decidiu não se expor a uma situação de imodéstia, ou seja, ela não se via como um troféu, ela não se via como uma conquista e ela não se sentia confortável em estar em um ambiente onde só haviam homens para se exibir, homens que estavam sob o efeito do vinho. Nesse momento, nós podemos sim observar uma atitude sábia da rainha em não atender uma ordem impensada do rei, um capricho do rei. Ela não errou a não atender o pedido do rei. Ela teve sabedoria nesse sentido. A questão que precisamos analisar é que, por um lado, a rainha Vasti teve muita sabedoria em não aceitar a ordem do rei de ir se expor ali naquele ambiente. Por outro lado, podemos dizer que faltou sabedoria na maneira como recusar esse pedido. É claro que precisamos entender a cultura da época. Estávamos falando de um pedido de um rei, que não poderia ser contestado. Mas, se nós depois observarmos a história de Esther e como Esther conseguia conduzir as coisas, mesmo diante do rei, conseguir que ele atendesse o seu pedido sem desrespeitá-lo, é uma situação diferente. Podemos pontuar também que a rainha Vasti, ela não errou em não comparecer à presença do rei. Ela simplesmente não teve a sabedoria, o tato de conduzir aquela situação de maneira favorável a ela. Então, minha amada, a primeira lição que podemos aprender com a rainha Vasti é que ela sim teve sabedoria para se posicionar. Muitas vezes precisamos entender que, apesar dela ser a esposa do rei e a palavra de Deus nos ensinar a submissão no casamento, essa submissão ela não está atrelada a caprichos e a fazer coisas que de alguma forma firam ou machuquem a integridade da mulher como pessoa. Não é isso que a Bíblia ensina. E nesse ponto, Vasti acertou de não ceder a um capricho do rei. Mas temos o segundo ponto que devemos deixar registrado para aprendermos com essa mulher. Todas as nossas decisões geram consequências. Quando tomamos uma decisão, seja ela acertada ou não, ela vai trazer consequência, não apenas para nós, mas às vezes para as pessoas que estão ao nosso redor. Então observe, quando a rainha Vasti se nega a atender um pedido do rei, que os servos do rei chegam a ele e transmitem a mensagem, lembrem-se que ele ainda está sob o efeito
do vinho. E nesse momento ele consulta os seus oficiais, ou seja, ele não toma uma decisão por ele mesmo. Aí, mais uma vez, é confirmado a personalidade do rei Assuero. Se você ler com atenção o verso 2:1, diz que depois de passar a festa, de passar alguns dias e ele voltar à sua sobriedade, ele arrependeu-se de ter expulsado a rainha de sua presença. Mas agora era tarde, ou seja, observamos um rei imaturo, inconstante e com decisões que prejudicavam outras pessoas. Mas voltemos à rainha Vasti e observemos que a decisão dela de se recusar a obedecer à ordem do rei foi uma decisão sábia, porém que talvez faltou a sabedoria para conduzir a situação de maneira favorável a ela. Se pensarmos um pouco em outra mulher que também viveu um casamento difícil, podemos lembrar de Abigail. A Bíblia relata que Abigail era casada com um homem que era também de difícil convivência e que também muitas vezes estava sob o efeito do vinho. Inclusive, quando acontece toda aquela situação em relação a Davi ameaçar toda a sua família, ele estava sob o efeito do vinho, e nós vemos a sabedoria de Abigail. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei há um bom tempinho atrás, mas eu vou deixar marcado nesse card aqui para que você possa analisar a sabedoria de Abigail em se conduzir em um casamento onde o seu marido também era imaturo e irresponsável em suas decisões. Nesse caso, a rainha Vasti teve que colher a consequência e foi expulsa do palácio por ter se negado a estar na presença do rei naquela situação. Os servos do rei alegaram que por ela ser rainha e ter se negado a atender uma ordem do rei, poderia causar um caos geral no reino, onde todas as outras mulheres se tornariam insubmissas aos seus esposos. Sabemos que esse não é o caso, não é assim que se aplica a submissão. Mas a grande questão é: Vasti, ela se recusou a se deixar ceder um capricho do rei, a se expor em uma situação desconfortável para ela como pessoa e ser colocada em uma situação onde para ela, como mulher, não tinha nenhuma questão para se ponderar, ou seja, era algo que não era para ser feito. Que nós tomemos essas lições para as nossas próprias vidas. Entendamos que precisamos avaliar todo convite, toda proposta, tudo aquilo que nos é sugerido, com os olhos e com a sabedoria do Senhor. Sabedoria para dizer não e sabedoria para como dizer esse não, para tentar, digamos assim, minimizar consequências negativas. É claro que possivelmente só o fato de Vasti ter se negado já teria realmente condenado ela a ser expulsa do palácio. Talvez não. Talvez ela pudesse apenas ter perdido a coroa e continuasse ali no palácio do rei, mas isso não vem ao caso. O que precisamos trazer às nossas mentes e ao nosso coração como mulheres segundo o coração de Deus é que Vasti não é de todo um mau exemplo. O que lhe faltou foi uma ponderação de sabedoria na situação em que ela foi colocada. Eu quero saber o que você pensa, deixa aqui nos comentários, isso é muito importante. Não esqueça também de avaliar o vídeo antes de ir embora, compartilhar o nosso canal em suas redes sociais. A nossa comunidade de mulheres segundo o coração de Deus tem crescido porque você tem semeado os nossos vídeos no coração de outras mulheres. Inclusive eu tenho recebido bastante comentários de líderes do Ministério de Mulheres que estão usando os nossos vídeos, usando os nossos estudos nos seus ministérios. E isso para mim é uma honra e uma alegria. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!